Bom Dia com Oliveira Júnior. Muito bem, meus queridos ouvintes, chegou o melhor momento do dia. Momento de juntos pararmos um pouquinho e refletirmos como anda nossa vida. Temos feito de bom ou não? E principalmente se estamos vivendo ao lado de nosso Deus. Estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença. Então para um pouquinho. Para aí, o que está fazendo? Isso, agora se possível vem cá, vem aqui bem pertinho, chega aqui. Agora erga um pouquinho o volume. Vamos conversar. Sabe, eu tenho usado e vou usar diversas vezes esse texto, que eu acho um dos mais importantes, e assim a gente precisa compreender muitas coisas. Às vezes um pequeno texto na Bíblia nos dá diversas formas de entender, de compreender, de aprender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. É tão amplo isso. E quando nós olhamos para as coisas acontecendo, a gente se questiona. E é normal, porque somos seres humanos, então questionar é humano. E às vezes a gente para entender só lá na frente. E uma coisa que a gente precisa entender é que não é que Deus quis que assim acontecesse tragédias, coisas ruins. Não. É que Ele pega essas coisas ruins, essas tragédias que aconteceram por diversas circunstâncias, às vezes até por escolhas, e transforma esse limão em uma limonada. Ele transforma essas coisas ruins em bênçãos, se assim permitirmos, se assim nós continuarmos com Ele, em comunhão com Ele, em um bom relacionamento com Ele, então as coisas vão se tornando positivas, mesmo em meio a coisas ruins. Você consegue me entender? É amplo demais, né? É difícil para a nossa compreensão. Eu vou contar uma história para você, verídica, de um jovem, de uma criança, na realidade, para você entender que nem sempre é da forma que Deus quis, mas apesar de toda a maldade, apesar de todas as coisas ruins, quando acreditamos, confiamos e entregamos nossa vida nas mãos de Deus, lá no final as coisas se tornam positivas. Desse jeito. Então vem comigo, vou contar a história de Hans. Hans era um alemão inglês. Nasceu na Alemanha, mas foi logo para a Inglaterra. Ele tinha aproximadamente 12 anos, apenas 12 anos quando sua mãe faleceu. Ele tinha outros 2 irmãos. As coisas eram muito difíceis, né? Perder a mãe, o sofrimento, a dor de um garoto de apenas 12 anos, mas o que está ruim pode ficar pior, pode. Um mês depois, o pai também morreu. Que tragédia, como pode, né? Uma família, pai, mãe, 3 filhos, de repente, do nada, a mãe morre. Um mês depois, o pai também. Eles foram morar com a tia, com seus tios, que venderam todas as posses que eles herdaram dos pais. E ainda pode ficar pior. Mandaram para um orfanato, cada um para um lugar diferente. Como pode o ser humano ser assim? Hans foi parar num orfanato e cada um dos seus irmãos em outros. É para ficar revoltado, não é? E outra, lá no orfanato, as outras crianças caçombavam da situação, maltratavam o Hans, ridicularizavam ele.
questionavam a sua vida, seu futuro, como seriam. E Hans, ele poderia ter jogado tudo para o alto, ele poderia ter feito, tantas coisas que eu imagino que nós não teríamos nem como questioná-lo. Mas ele decidiu enfiar a sua cara nos livros e estudar. Nada vai me tirar do prumo, nada vai me desviar do caminho. Se apegou a Deus e falou: eu vou dar um jeito na minha vida. E ele estudou inglês, estudou francês, estudou diversos idiomas, passava noites e noites estudando e se dedicando. Quando ele estava chegando aí próximo aos 18 anos, ele foi chamado para trabalhar numa relojoaria por um conhecido. Ele falou: poxa, agora é a minha oportunidade, agora vai dar tudo certo, agora minha vida toma um rumo, agora eu vou ficar bem. Quando ele estava se preparando para ir para uma cidade onde ele iria trabalhar nessa relojoaria, alguém bateu a porta e em segundos ele perdeu toda a sua liberdade. Ele foi chamado para o exército. Estavam vivendo aí a Terceira Guerra Mundial. E aí, Hans saiu do sonho para mais um pesadelo. Mais um na sua vida. E agora, o que fazer, né? O chão se abre e o Hans cai num abismo profundo novamente, sem saber o que fazer e para onde ir. Pois bem, ele foi para a guerra, permaneceu vivo em meio às batalhas. Depois de alguns anos foi liberado, voltou e aí começou novamente a sua vida. Não desistiu, em nenhum momento ele desistia. Em todos os momentos ele se apegava em Deus e continuava com um pensamento positivo, tentando tirar lições da vida que teimava em açoitá-lo, teimava em colocá-lo para baixo, teimava em ser difícil. Mas Hans não desistiu. Logo ele conseguiu um emprego numa outra relojoaria. Não era grande coisa o emprego em si, mas ele era dedicado. Ele cuidava das embalagens, cuidava de encaixotar as coisas, cuidava de limpar, mas ele foi aprendendo tudo que ele podia. Aí um dia, na Suíça, chamaram ele para cuidar de uma relojoaria renomada. E ele foi, e assim ele foi crescendo, assim ele foi aprendendo. Nunca desistindo, sempre confiando em Deus. Hans, ele via que o relógio de bolso era o auge, estava no auge. Estavam começando com relógio de pulso, mas eles chamavam de pulseira e poucos acreditavam que ia dar certo. Hans decidiu acreditar nessa nova tendência, o relógio de pulso. Se dedicou, ajuntou um dinheirinho e montou uma pequena fábrica de relógios. Hans é o proprietário da Rolex. Você tem ideia do que é isso? Sabe, em toda a história que nós vemos de Hans, ele não questiona nem sequer os tios. Ele coloca os tios numa posição que o impulsionou a crescer, a melhorar, a se tornar quem ele se tornou. Ele poderia ter jogado tudo para o alto, ele poderia ter desistido, como muitos fazem pelo caminho. Mas ele preferiu acreditar em Deus e em si mesmo, em seu potencial, e seguiu adiante. Você parou para pensar que a sua vida acontece tantas coisas ruins, na minha e de tantas pessoas. Mas o segredo está, meu querido, em acreditar, em confiar que apesar de
tudo de ruim, se eu coloco minha vida nas mãos de Deus, Ele pode transformar essas coisas ruins em possibilidades, em situações que podem ser revertidas em bênçãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confie, acredite, coloque suas vidas nas mãos de Deus, traga a Deus para perto de você, porque estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença.